Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 15, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, dando sequência no vídeo anterior. Ele continua dizendo assim: outro companheiro desorientado conservava feia cicatriz sobre o olho direito, porque ela lhe dava uma aparência terrível que o atemorizava aqueles a quem ele queria perseguir e repetir. Então, aqui, dando sequência nos trabalhos de desobsessão desenvolvidos na época por Hermínio Corrêa Miranda. Esses nossos irmãos são aqueles irmãos que eles se faziam presente nas reuniões mediúnicas de desobsessão de Hermínio Miranda. Quando lá vem informações. Quando aqui eu falo que é preciso persistir com um espírito manifestante, por exemplo, manifesta-se no campo vibracional de um médium hoje um espírito. Então é preciso que o doutrinador e todos ali presentes se entreguem à disposição daquele nosso irmão. Semanas, meses, anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Hermínio Miranda trata desse assunto neste livro magnífico. Porque a partir do momento que aquele espírito ali se faz presente, ele passa a ser tratado como um membro de nossa família cósmica universal. Então, olha só para você ver o trabalho que Hermínio Miranda realizava em sua época. O espírito ali se fazia presente pela primeira vez. Retornava mais algumas dezenas de semanas, algumas dezenas de meses e alguns anos, até realmente o espírito se reabilitar e também o obsidiado a se sentir melhor. É tão interessante o trabalho de Hermínio Miranda que nós aprendemos na doutrina dos espíritos conforme aqui está escrito por ele, que nós, médiuns, não devemos nos preocupar com os espíritos manifestantes no trabalho de desobsessão apenas no dia da reunião de desobsessão, e sim durante toda a semana. Então, médiuns, doutrinadores, os médiuns e os doutrinadores têm por dever, por responsabilidade, a semana toda durante o dia, orar e rogar a Deus, a Jesus e a providência divina, por aqueles espíritos que se manifestaram através do campo vibracional do médium na segunda-feira. Isso, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na próxima segunda-feira, o espírito volta e é acoplado pelos mentores no campo vibracional do médium. Acontece outra coisa. O doutrinador e os médios são responsáveis por aquele espírito a semana toda, não só durante a reunião mediúnica,
como também na rua, no trabalho, em casa. Em casa, os médiuns, os doutrinadores, orando por aquele espírito que foi assistido na segunda-feira. Hoje é sexta-feira e eu ainda estou orando por aquele espírito que se manifestou através do campo vibracional de fulano de tal na segunda-feira passada. Outra coisa, os trabalhos, eles estendem noite adentro, que equivale a dizer que os mentores, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, procuram os médiuns em seus lares à noite, para que possam auxiliá-los nos trabalhos mediúnicos de desobsessão que são realizados no plano espiritual. E quantas vezes esses espíritos que se manifestam na segunda-feira, quantas vezes eles são socorridos, quantas vezes eles se manifestam através daqueles médiuns desprendidos do corpo físico durante a noite por causa do sono. Então o trabalho não significa só na casa espírita, meu bem. Os trabalhos se estendem noite adentro, semana toda, mês todo. A casa espírita, ela é responsável. Os membros daquela casa espírita séria. Olha quando se usa o termo casa espírita séria. Observe agora para você ver uma outra seriedade. Os membros de uma casa espírita séria, a partir do momento que o espírito se manifesta através do campo vibracional de determinados médiuns ali, os médiuns, o doutrinador, o presidente daquela casa ficam responsáveis não só pelas semanas e os meses e os anos que aquele espírito ali se manifeste, mas também ficam responsáveis pelo retorno daquele espírito ao corpo físico através da reencarnação. Quantas vezes Hermínio Miranda, ali nos trabalhos de desobsessão, de repente, algum espírito se fazia presente através do campo vibracional de algum médium. Vim agradecer a todos vocês pelo trabalho, pela paciência, durante esses 2 anos que tiveram comigo. E vim também trazê-los uma notícia. Estou retornando ao corpo físico. Dentro de alguns dias, eu reencarno no seio da família, as quais tivemos grandes dificuldades de acerto nesta existência, por imprudências em existências passadas. Então eu vim dizer a vocês, Hermínio Miranda, que dentro de alguns dias estou retornando ao corpo físico através da reencarnação. Muito obrigado por tudo que fizeram por mim. Olha, que satisfação, que prazer. Isso que é prazeroso. Você pegar um caso e atendê-lo no princípio no bom sentido assim, ó. O princípio que eu quero dizer é a primeira vez que o espírito ele se manifesta. Esse é um princípio. Que prazer imenso atender aquele espírito no princípio, no meio e no final. Quando ali ele retorna, agradecendo o grupo todo por ele estar preparado
graças àquele grupo, graças ao empenho dele, graças ao auxílio dos benfeitores espirituais, graças à reencarnação. E mesmo assim, o grupo ainda continua responsável por aquele espírito depois que ele reencarna, que de vez em quando, ao deixar o corpo físico no leito, muitos médios saem em espírito à noite, indo até esses lares que receberam esses espíritos para aplicar-lhes passe. Aí eu lhe pergunto, é brincadeira um trabalho de desobsessão? Não é brincadeira, gente. Em uma oportunidade tivemos também um caso intensamente dramático de um pobre sofredor grilhotinado na França. Esse caso é muito interessante. Durante a Revolução, desde que então, segundo apuramos em seguida, trazia a cabeça destacada do corpo. Pense bem assim, ó. Ele trazia a cabeça destacada do corpo, porque ele foi grilhotinado. Ele passou pela grilhotina. Então, ele se apresentou ao campo vibracional do médium ali nos trabalhos de Hermínio Miranda, através da vidência de alguns médios, ele foi visto segurando a cabeça dele entre as mãos. Aqui estava o corte e aqui estava a cabeça dele. Olha que interessante. Isso é a impressão que ele imprimiu, porque o espírito imprime no perispírito, que é o modelador da forma, a sua vontade, o seu pensamento, o seu desejo e por aí em diante vai. Então, provavelmente no momento em que ele foi grilhotinado, né, que ele foi executado, ele pensou assim: perdi a cabeça. De fato, a cabeça física. Mas a partir do momento que ele pensa, perdi a cabeça, ele se vê realmente perispiritualmente sem cabeça. Essa é a impressão que ele traz. Mas ele vê ali do lado a cabeça dele. Então ele pega aquela cabeça e sai andando com aquela cabeça entre os dedos para lá e para cá. Olha só para você ver. Trazia a cabeça destacada do corpo na mão direita, segura pelos cabelos, segura pelos cabelos. O diálogo inicial foi difícil, pois convicto de que estava sem cabeça. Ele não tinha condições de falar. A custo, porém, o fui convencendo de que podia falar através do médium. Vivia apavorado ante a ideia de perder de vista a cabeça e nunca mais recuperá-la, enquanto a tivesse ali. A mão mesmo decepada alimentava a esperança de repô-la no lugar. Isso foi possível fazer com a graça de Deus. Oramos, ele demos passes subitamente. Ele sentiu que a cabeça voltara à sua posição correta. Louco de alegria, ele apalpava-se e só sabia repetir: ela está aqui.
ela está aqui. Imagine bem, ali, através do choque anímico, o doutrinador, através das sábias palavras, do diálogo construtivo, mostrando àquele espírito que ele não havia perdido a cabeça, que tudo aquilo não passava-se de uma impressão de sua alma e que, de fato, a alma imprimiu no perispírito aquele efeito da mente. Mas a partir do momento que ele, através das orações, trabalhando ali com todos aqueles eflúvios, aquelas energias, auxilia o espírito a recolocar no lugar aquele holograma, porque de fato ele não havia perdido a cabeça, era só uma impressão. Pasmo por aquele fato, é óbvio, ele apenas dizia: ela está aqui, e apalpava para ver se realmente era verdade. E conferia com a ponta dos dedos toda a anatomia facial e craniana, os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, estavam tudo lá, e dizia: posso falar? Estou falando? Queria saber quem fizera o milagre de colar a cabeça novamente no lugar próprio. Quanto ao que lhe acontecera, não acreditava que Deus o tivesse feito para castigá-lo, pois Deus não permitiria que um homem andasse sem cabeça por tanto tempo. Levo-o cautelosamente para uma introspecção. Olha só a sabedoria de Hermínio Miranda. Olha a sabedoria que o doutrinador deve ter. Levo-o cautelosamente para uma introspecção, tentando fazer que ele encontre em si mesmo a razão do seu espantoso sofrimento. Explico-lhe que vivemos muitas existências, embora as esqueçamos, em alguma de suas vidas anteriores, ele encontraria a explicação, provavelmente. Digo-lhe, você andou também cortando a cabeça de alguém. Hermínio ousou e disse: você andou também cortando a cabeça de alguém. É verdade, isso. Ele se lembra, agora que era infiéis a Jeová, e depois de condenados, eles os executava. Reviu até a fila de espera. Olha que tortura. Ele conseguiu rever até a fila de espera daqueles seres à sua frente, que primeiro que ele foram guilhotinados. Então, é uma tortura brusca, horrenda, horrorosa. Casos mais sérios de deformações espirituais exigem o concurso de médiuns especiais, não apenas para recebê-los por incorporação. Aqui Hermínio trata de incorporação, vamos deixar, como também para ajudar na recomposição da forma física,
para o que é necessário dispor de algum ectoplasma além dos passes habituais. É lógico que é necessário que apresente médios de efeito físico. Caso contrário, essas reposições, elas não se dão no plano físico, a não ser no plano espiritual. Mesmo para o companheiro a que há pouco nos referimos, de cabeça decepada, o concurso de um médium de efeito físico foi decisivo. Você viu só o que eu acabei de dizer. Enquanto lhe dávamos passe, ele parecia absorver os fluidos avidamente, procurando impregnar-se deles com movimentos aflitivos das mãos. Em outros casos de deformações perispirituais, exoantropia, o médium expeliu realmente grande quantidade de ectoplasma pela boca, o que se percebeu, mesmo sem evidência, pelos movimentos irreprimíveis que fazia como se estivesse vomitando em seco. Ainda falaremos sobre a ectoplasmia nos grupos mediúnicos, porque ela tem outras aplicações além de que há pouco mencionamos, de ajudar a reconstituir lesões perispirituais e recompor seres reduzidos à formação animalizada. Então, há realmente, mais adiante, capítulos que tratam a respeito da ectoplasmia, onde nós vamos tentar esmiuçar um pouco a respeito. Mas vejamos, tudo depende exclusivamente do espírito. Pode ter certeza de que esse espírito que, quando guilhotinado, perdeu a cabeça, ele assumiu esse desejo. Eles vão cortar minha cabeça, eu vou perder a minha cabeça. Então ele plasmou aquele sentimento em seu perispírito. E conforme o corpo físico realmente, a cabeça foi decepado também a cabeça do perispírito. Só que ele, alma, ali próximo, ele conseguia ver a sua cabeça perispiritual, o que até então ele não tinha noção a respeito de que parte ele havia perdido. Para ele, é óbvio, ele não teria nem desencarnado. Porque ele saía carregando a cabeça como se ele estivesse vivo no corpo físico. Então, só depois do acoplamento no campo vibracional do médium e orientado por Hermínio Miranda, é que ele ficou sabendo desses fatos todos, e ali as energias ectoplásmicas, tanto de Hermínio Miranda quanto dos médiuns de efeito físico, auxiliaram-no a repor a cabeça perispiritual no local, né? E onde ele apalpava, assim, atônito, pasmo por aquele motivo. Mas tudo mental, tudo estava na mente dele.
Então nós vamos para o próximo vídeo.